Existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente, silenciosa, constante, extremamente decisiva, porque não é o mundo ao seu redor que define se você vai crescer espiritualmente. É o que acontece dentro de você, é a conversa interna, é a resistência, é aquela voz que diz: depois eu oro. Hoje não, estou cansado. E se você não vencer essa batalha, você nunca será consistente. E foi exatamente isso que John Wesley entendeu de uma forma que poucos entendem. Ele percebeu que o problema não era falta de fé, nem falta de conhecimento. Era falta de domínio sobre a própria mente. Porque a mente, se não for treinada, sempre vai escolher o caminho mais fácil. Sempre vai evitar esforço. Sempre vai buscar conforto. E oração exige exatamente o contrário. Exige disciplina. Exige decisão. Exige constância. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já decidiu que ia orar mais, que ia buscar a Deus todos os dias, mas não conseguiu manter? Não foi porque você não quis, foi porque sua mente venceu você. E isso precisa mudar. John Wesley não confiava na motivação. Ele sabia que motivação é instável. Hoje você sente, amanhã não. Hoje você está disposto, amanhã está cansado. E se você depender disso, nunca vai permanecer. Então ele fez algo diferente. Ele treinou a mente. Sim, treinou. Como alguém treina um músculo, repetição, consistência, sem negociação. Ele definia horários e cumpria, independente do que sentia, independente do que pensava, independente da vontade. E no início, isso não era natural. Era difícil. Exigia esforço. Mas com o tempo, algo mudou. A mente parou de resistir e começou a obedecer. E aqui está a chave que pode transformar sua vida. A mente aprende pelo padrão. Aquilo que você repete se torna natural. Aquilo que você ignora se enfraquece. E se você continua cedendo à preguiça, à distração, à falta de vontade, você está treinando sua mente a desistir. Mas se você insiste, mesmo sem vontade, você está treinando sua mente a obedecer. E isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Porque aqui está um dos pontos mais poderosos, a rotina. John Wesley não deixava a oração ao acaso. Ele criava horários fixos, repetidos, constantes, porque ele sabia que a repetição elimina a resistência. Quando você faz algo sempre no mesmo horário, sua mente para de questionar. Ela aceita, ela se adapta, ela automatiza, e isso reduz drasticamente a luta interna. Mas quando você deixa para quando der, sua mente sempre vai negociar, sempre vai adiar, sempre vai encontrar uma desculpa. E você perde. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você não precisa de mais força. Você precisa de menos negociação. Porque o problema não é que você não consegue, é que você ainda permite escolher. E enquanto houver escolha, haverá fuga. Mas quando você decide que não há opção, a mente se ajusta. E isso é poderoso. Agora entra outro ponto essencial: foco. John Wesley usava as escrituras durante a oração, não apenas como leitura, mas como guia, como estrutura, como âncora. Porque a mente, sem direção, se perde. Ela divaga, se distrai, pula de um pensamento para outro. Mas quando você ora baseado na palavra, sua mente se fixa, se alinha, se concentra. E isso treina sua capacidade de permanecer. E quanto mais você pratica isso, mais fácil se torna. Agora presta atenção nisso, porque aqui está algo que a maioria ignora. Autovigilância. John Wesley examinava sua própria vida todos os dias. Ele não apenas orava, ele avaliava. Falhei hoje? Fui negligente? Deixei de buscar a Deus?
E quando a resposta era sim, ele corrigia imediatamente, sem desculpas, sem justificativas, porque ele entendia algo profundo. Aquilo que você não confronta, você repete. E isso é forte, porque mostra que disciplina não é apenas fazer, é ajustar, é corrigir, é evoluir. Agora vamos entrar em uma parte que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Combate. Sim, combate. Porque sua mente não vai aceitar facilmente essa mudança. Ela vai resistir, vai criar desculpas, vai trazer pensamentos negativos. Não adianta. Você não vai conseguir. Depois você faz. E nesse momento, você tem duas opções: ceder ou resistir. John Wesley escolheu resistir. Sempre. Ele não negociava com a preguiça, não dialogava com a distração. Ele simplesmente agia. E isso ensinou à mente dele algo claro: desistir não é uma opção. E quando a mente aprende isso, ela para de insistir. Ela se alinha, ela obedece. Agora olha o impacto disso. Uma mente treinada não depende de emoção. Ela funciona mesmo em dias difíceis, mesmo cansado, mesmo sem vontade. E isso cria uma estabilidade espiritual que poucos têm. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer continuar sendo controlado pela sua mente? Ou quer aprender a controlá-la? Porque essa decisão define tudo. Define se você vai ser constante ou inconsistente, se vai crescer ou ficar preso no mesmo ciclo. E aqui está o ponto final: ambiente. John Wesley alinhava toda a sua vida com esse propósito. Evitava excessos, reduzia distrações, criava um estilo de vida que favorecia a busca por Deus. Porque ele sabia, não adianta querer disciplina vivendo em desordem. Não adianta querer foco vivendo cercado de distrações. Você precisa ajustar o ambiente, facilitar o hábito, eliminar barreiras. E isso torna tudo mais possível. Agora esse momento é importante, porque você já entendeu, já viu o caminho. Agora falta decidir. Então faz algo agora. Comenta aqui: eu vou treinar minha mente. Mas comenta com intenção, com compromisso, porque isso pode marcar o início de uma transformação real. E se essa mensagem te despertou, se inscreve no canal e deixa o like, porque na próxima parte você vai entender o erro invisível que faz até pessoas disciplinadas perderem o hábito de oração. E como evitar cair nesse ciclo. E quando você entender isso, você nunca mais vai voltar ao mesmo padrão. Agora você precisa entender algo ainda mais profundo. Porque até aqui parece simples. Treinar a mente, criar rotina, insistir. Mas existe um inimigo silencioso que derruba até pessoas disciplinadas. Algo que não aparece no começo, mas que com o tempo começa a enfraquecer tudo. E se você não perceber isso, você vai cair exatamente no mesmo ciclo que sempre caiu. John Wesley identificou isso com precisão. O maior erro não é parar de orar de uma vez, é começar a fazer de forma automática, sem presença, sem consciência, sem entrega. Porque no início você luta para começar, depois você luta para continuar. Mas em um certo ponto, você corre o risco de continuar, sem viver. E isso é perigoso, porque parece que está tudo certo. Mas não está. Você ainda ora, ainda lê, ainda cumpre o hábito, mas o coração não está ali. A mente está distante. E aos poucos, aquilo que era vida se transforma em rotina vazia. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Disciplina sem presença gera frieza. E frieza leva ao abandono. John Wesley nunca permitiu que sua vida espiritual se tornasse mecânica. Por isso ele não apenas treinava a mente para fazer, ele treinava o coração para estar presente. E isso muda completamente o nível, porque não basta aparecer, é preciso se envolver. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já orou, mas sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você leu, mas não absorveu nada? Quantas vezes você terminou, mas não houve mudança alguma? Isso não é falta de disciplina, é falta de presença.
E isso precisa ser corrigido. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma chave poderosa: intenção. Antes de começar qualquer devocional, você precisa alinhar sua intenção. Não é cumprir um hábito, é encontrar Deus. Não é terminar rápido, é entender. Não é falar palavras, é se conectar. E quando sua intenção muda, sua experiência muda. Porque você deixa de fazer por obrigação e começa a fazer com propósito. John Wesley cultivava isso diariamente. Ele não entrava no momento devocional de qualquer jeito. Ele se preparava mentalmente, espiritualmente. Ele desacelerava, focava, se posicionava. Porque ele sabia: o valor não está no tempo que você passa, está na forma como você está naquele tempo. Agora deixa eu te mostrar algo que pode transformar completamente sua prática. Profundidade vem de atenção. Sim, simples assim. Se você estiver totalmente presente por 10 minutos, isso vale mais do que 1 hora distraído. Mas para isso, você precisa eliminar interferências. Celular, barulho, pressa. Tudo isso fragmenta sua mente. E uma mente fragmentada não se conecta. Então você precisa criar um ambiente onde sua atenção seja protegida. E isso é uma decisão. Agora vamos entrar em algo ainda mais forte: confronto interno. John Wesley não fugia do confronto. Quando a palavra mostrava algo errado, ele não ignorava, não justificava, não adiava. Ele respondia imediatamente, porque ele entendia: cada vez que você ignora um confronto, você enfraquece sua sensibilidade. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica ouvir, mais difícil fica sentir, mais difícil fica mudar. E é assim que muitos se tornam frios. Não foi de uma vez. Foi ignorando pequenos ajustes, pequenos chamados, pequenas mudanças, até que já não havia mais reação. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está algo decisivo. Crescimento espiritual exige resposta. Não basta ouvir, não basta entender, não basta sentir. Você precisa agir, e essa ação precisa ser prática, real, visível. Se você leu sobre perdão, você perdoa. Se você foi confrontado sobre orgulho, você se humilha. Se você entendeu que precisa buscar mais, você ajusta a sua rotina. É isso que transforma. John Wesley vivia exatamente assim. Cada devocional gerava uma ação, uma decisão, uma mudança. E isso criou uma vida espiritual viva, dinâmica, crescente. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você está apenas mantendo um hábito, ou está sendo transformado por ele? Porque existe uma diferença enorme, e essa diferença está na profundidade, na presença, na resposta. Agora olha isso. Quando você une disciplina plus presença plus ação, você entra em um nível completamente diferente. Sua oração ganha força, sua mente ganha clareza, sua fé ganha consistência, e sua vida começa a refletir isso. Mas quando falta qualquer um desses, tudo enfraquece. Disciplina sem presença vira rotina. Presença sem ação vira emoção passageira. Ação sem constância não se sustenta. Você precisa dos três. E isso é o que John Wesley construiu. Agora esse é o momento de ajustar, de elevar o nível, de sair do automático. Então faz algo agora. Comenta aqui. Eu vou estar presente. Não apenas fazer, mas viver, sentir, responder. Porque isso pode mudar completamente sua caminhada espiritual. E se essa mensagem está abrindo seus olhos, se inscreve no canal e deixa o like. Porque na próxima parte, você vai entender como manter esse nível mesmo em dias difíceis. Quando a mente pesa, quando o cansaço chega, e quando tudo dentro de você quer parar. E quando você aprender isso, você não vai apenas começar, você vai permanecer até o fim. Agora você chegou no ponto mais decisivo de todos.
Porque não é no começo que a maioria perde. Não é nem na metade. É nos dias difíceis. É quando o cansaço pesa. Quando a mente está cheia. Quando o dia foi longo. Quando nada parece fazer sentido. É nesses momentos que tudo que você construiu é testado. E aqui está a verdade que poucos falam. Não é o dia bom que define sua disciplina. É o dia ruim. Porque qualquer pessoa ora quando está motivada. Qualquer pessoa busca a Deus quando está bem. Mas quem continua? Quando está cansado? Quando está seco? Quando não sente nada? Esse sim está treinando a mente de verdade. John Wesley viveu exatamente assim. Ele não ajustava sua vida espiritual ao humor. Ele ajustava sua mente ao compromisso. E isso é completamente diferente. Porque quando você decide que vai orar apenas quando está bem, você está treinando sua mente a depender de circunstâncias. Mas quando você ora mesmo sem vontade, você está treinando sua mente a obedecer princípios e isso cria estabilidade. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já deixou de orar porque estava cansado? Quantas vezes você disse hoje não, amanhã eu faço? E esse amanhã virou mais um dia perdido? Isso não é falta de tempo, é falta de domínio. E isso precisa ser resolvido. John Wesley entendia que a mente sempre vai tentar te proteger do esforço. Ela vai buscar conforto, vai evitar desconforto e oração. Muitas vezes exige exatamente esse esforço inicial. Mas aqui está o segredo. O esforço é só no começo. Depois que você começa, algo muda, a mente se acalma, o coração se alinha. E aquilo que parecia difícil se torna natural. Mas você precisa vencer os primeiros minutos. E é aí que a maioria perde. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma estratégia poderosa. Reduza a barreira. Sim, não tente fazer algo grande em dias difíceis. Faça o mínimo. Mas faça. Se você não consegue 20 minutos, faça 5. Se não consegue ler muito, leia pouco. Mas não quebre o ciclo. Porque o hábito é mais importante que a intensidade. John Wesley valorizava profundamente isso. Constância acima de tudo. Porque ele sabia, um hábito mantido cresce. Mas um hábito quebrado precisa ser reconstruído. E reconstruir é muito mais difícil. Então proteja o hábito, mesmo nos dias ruins, principalmente nos dias ruins. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Identidade. Quando você repete algo todos os dias, isso deixa de ser apenas um comportamento e se torna parte de quem você é. Você não apenas faz oração, você se torna alguém que ora, e isso muda completamente o jogo. Porque agora não depende mais de decisão diária. Depende de identidade. E identidade é muito mais forte. John Wesley construiu isso ao longo do tempo. Oração não era uma tarefa, era parte da vida. Tão natural quanto respirar. E isso só foi possível porque ele não parou, não cedeu, não negociou. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você ainda está tentando? Ou já decidiu? Porque quem tenta, para, mas quem decide, continua. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo em silêncio. E é isso que constrói uma vida espiritual forte. Agora olha isso. Quando você chega nesse nível, algo incrível acontece. A mente para de resistir. Ela entende que não adianta lutar. Ela se alinha e o que antes era difícil se torna automático. Natural, parte da rotina, mas isso só acontece depois de repetição, depois de insistência, depois de vencer várias vezes a vontade de desistir. E é por isso que poucos chegam lá, porque poucos permanecem. Agora esse é o momento mais importante de todos, porque você já entendeu tudo, você sabe o que precisa fazer. A única coisa que falta é decidir, então faz isso agora. Comenta aqui, eu não vou parar. Não importa o dia, não importa o cansaço, não importa a vontade, você não vai parar.
E leva isso a sério, porque isso pode mudar completamente sua vida espiritual. E se essa mensagem te fortaleceu, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda outras pessoas a vencerem essa mesma batalha mental. E nunca esquece disso. Você não vence a oração com emoção, você vence com decisão. E quando você decide, a sua mente aprende. E quando a sua mente aprende, nada mais te para.